Orar com tudo, orar com tudo. Hashtag de volta para o topo, beleza? Estamos aqui na leitura diária do nosso livro Quem Pensa Enriquece. Visão é descobrir se o livro é mito ou é verdadeiro, ok? Se você quer nadar num oceano azul, vem com a gente, porque a gente está indo para lá. Se você quer voltar para o topo, vem com a gente está indo para lá. Se você nunca esteve no topo, quer ir para lá, vem com a gente que a gente está indo para lá, beleza? É isso aí. Nós estamos na página 130, ok? No capítulo Planejamento Organizado, lendo as 28 perguntas de autoanálise, tá certo? Nós estamos aqui no 55º dia, na 51ª parte da leitura do livro Quem Pensa Enriquece, ok? Da série Hashtag de Volta para o Topo. Beleza? Aí vou dar continuidade aqui. Minhas decisões foram baseadas em suposições ou raciocínios? Isso aqui eu falei no último vídeo. Vamos lá. Pergunta de número 19. Segui o hábito de administrar com equilíbrio o tempo e as despesas e os ganhos? Essa é a pergunta 19. Mas eu vou voltar na 18, porque logo assim que eu comecei lendo ela, eu tive um insight, eu acho que vale muito a pena a gente registrar aqui. Tá certo? Por quê? A ideia de nós lermos esse livro aqui, entender das perguntas, obviamente que o ideal é você ter um exemplar desse para você acompanhar, para você também fazer a sua leitura. Obviamente que dá para você acompanhar o nosso vídeo aqui também e pegar essa mensagem e implementar essas tarefas. Você pode ver que é um livro de tarefa o tempo todo, tarefa. Se você é comprometido com tarefa, amigo, você tá no lugar certo. Porque você tem aqui mais um amigo que está do seu lado, motivando você a construir uma vida plena, saudável e abundante. Juntos, beleza? E eu vou até fazer uma comparação aqui, porque teve um dia desse que eu vi o Pablo Marçal falando que ele ia se despedir de toda a sua riqueza, ia para uma cidadezinha pacata e durante 30 dias ia se levantar novamente, porque agora não é mais o jogo do dinheiro, né? Porque dinheiro os caras já conquistaram. Agora os caras desenvolveram uma mentalidade próspera, então ele consegue usar isso em qualquer lugar que ele estiver, em qualquer ambiente e consequentemente se promover, tá certo? E a minha série já tem 55 dias. 55 dias, tá certo? E são quase 2 meses, né? Se o cara falou que consegue ficar milionário em um mês, novamente, sabendo tudo que ele aprendeu, pô, então realmente é uma capacidade de excelência. Inclusive, eu também assisti uma palestra recentemente com o Brian Tracy, um norte-americano chamado Brian Tracy, e ele falava disso, né? E eu peguei essa visão. Ele falou que tem um livro que não sei se foi ele que escreveu ou se ele aprendeu com esse livro. Excelência. Pô, são vários livros que falam sobre excelência. Como construir excelência em tudo e tal. Então eu já estou me familiarizando, já vou buscar meu exemplar. E muito provavelmente a gente vai ter uma série sobre esse livro. Porque essa é a pegada aqui, é pôr em prática tudo que a gente está aprendendo. Mas aí eu vou voltar aqui na pergunta de número 18, porque eu tive alguns insights que vai acrescentar valor ao nosso propósito. Bora lá. Minhas decisões foram baseadas em suposições ou em raciocínios e análises cuidadosas? Pô, no vídeo anterior eu dei um exemplo sobre essa questão da gente dar opinião, apoiando sempre as histórias, porque a gente está do mesmo lado, na maioria das vezes, apoiando as vítimas, né? Sem fazer uma análise apurada da história e refletir sobre a responsabilidade que aquela vítima que está contando na posição de vítima, aquela história, refletir sobre o comportamento dela e o que ocasionou aquilo. Mas não se trata somente de dar opinião. Pô, isso aqui é bem mais abrangente. Vamos lá. Minhas decisões foram baseadas em suposições ou em raciocínio e análises cuidadosa. Pô, cara, então você acabou de tomar a decisão de casar. Não, eu vou casar. Essa é uma decisão à base de suposições ou você raciocinou e fez análises cuidadosamente sobre a pessoa, sobre esse parceiro, parceira que você escolheu viver
toda a sua vida a partir de agora. Vamos pensar sobre isso. Tá certo disso? Você está consciente disso? É uma decisão. Você analisou cuidadosamente que essa é a pessoa ideal para você passar o resto da sua vida ao lado dela? Ela detém uma característica essencial chamada inteligência emocional. Você domina tudo sobre inteligência emocional. Ela domina tudo sobre inteligência emocional. Porque se tu quiser ter um casamento mais próximo do excelente, pleno, amável, abundante, sabe? Esse é um tema que essas duas pessoas precisam dominar. Beleza? Mas não vou me ater, eu não sou o cara mais assertivo nesse momento para falar disso. Né? Eu estou em plena fase de ajuste no meu relacionamento, eu amo minha esposa, mas tem uma série de coisas no meio da gente que a gente diverge e a gente está buscando lidar com essas divergências de uma forma plena, saudável e abundante. Né? Então, como eu disse, aqui nós não somos exemplos de ser perfeito. A gente aprende o que precisa, né? e pratica, testa. E quando isso se torna um resultado, torna-se um modelo a ser compartilhado. Né? E basicamente é uma responsabilidade de duas pessoas. Eu só citei como exemplo porque eu vou passear em todos os pilares para a gente refletir mais a respeito dessa autoanálise. Né? Então, minhas decisões foram baseadas em suposições ou em raciocínios e análises cuidadosamente quando o assunto é financeiro. Quando o assunto é financeiro. Tu tem aprendido tudo sobre finanças? Mas eu não sou empresário, eu não tenho negócio, eu recebo meu salário e administro meu dinheiro no meu lar. E quem falou que para aprender sobre finanças tem que ser empresário? Você vai aprender sobre finanças para lidar de forma adequada, correta, na sua tomada de decisão, quando o assunto for dinheiro, for grana. Entendeu como é que é mais abrangente? Então tu está dizendo que eu tenho que... O ideal seria, eu estou dizendo em todas as letras que o ideal é você fazer um cursinho de finanças, para você fazer uma gestão melhor da tua grana. Entendeu? Vamos lá. Minhas decisões foram baseadas em suposições ou raciocínio e análises cuidadosamente quando o assunto é saúde. Saúde, meu amigo, a tua saúde. Faz atividade física recorrentemente, uma caminhada, uma academia, musculação, uma natação, um jump, faz alguma atividade, dança de salão, sei lá, dança de rua, hip hop. Tem que mexer, o corpo tem que mexer, meu amigo, tem que se movimentar, ok? E não só isso, a alimentação, tem bebido água com intervalo, a quantidade básica diária, né? Cuidado da saúde, tem evitado comer alimentos gordurosos. Deu para tu entender? É uma autoanálise, a gente vai passear. A gente tem feito análises sobre qual é a alimentação adequada que eu preciso consumir, diminuiu ou cortou plenamente o refrigerante. Entende? É uma autoanálise. A gente precisa compreender isso aqui. Minhas decisões foram baseadas em suposições ou em raciocínios e análises cuidadosa quando o assunto é emoção. Como eu estou lidando com as minhas emoções? Eu tenho raciocinado antes de agir ou eu tenho agido impetuosamente? Essa é a sacada. Deu para tu entender? Então, quando a gente fala aqui de autoanálise, tomada de decisão, a gente tem que discorrer por todas as, como eu posso dizer, por todos os pilares da nossa vida. Quando eu tomo decisão no quesito social, relacionamento com os meus amigos, né? Como é as minhas decisões no meu relacionamento com os meus amigos? Eu tenho escolhido os amigos o qual eu trago para dentro dessa proximidade e chamo ela de amizade, né? Como é que eu escolho as minhas amizades? Aonde é que eu encontro boas amizades? O que significa ter bons amigos para mim? É uma autoanálise, entende?
Eu tenho raciocinado, eu tenho analisado cuidadosamente, ou eu ajo à base de superstições ou do inadequadamente? Tudo isso precisa ser visto. Então, de um modo geral, o que eu quero dizer nessa fala aqui, nessa pergunta aqui de autoanálise, é que você tem que pegar essa pergunta e passar em todos os pilares. Entende? Como é a sua tomada de decisão dentro do seu cônjuge? Eu iniciei falando sobre escolher um cônjuge, mas e dentro do cônjuge? Como é essas tomadas de decisão? Você analisa ou não? Ou age impetuosamente? Entende? Ou age, sabe, sem refletir, ou à base de suposições? Como é a tua tomada de decisão? Né? Quando o tema é educação dos filhos, relacionamento com os parentes, como é a sua decisão? Você analisa antes de agir ou você simplesmente, né, age? Tá entendendo? Então, a autoanálise é uma coisa mais profunda, é uma coisa que você precisa de fazer com tempo, caderno e papel, anota a pergunta e discorre em todos os pilares. Vamos botar isso aqui como uma regra básica, porque aqui acaba jogando a gente para dentro da ferramenta do mais, né? Que eu falei anteriormente aí no outro vídeo. Mapa de autoavaliação sistêmico, que a gente deve fazer semanalmente. Então são perguntas que a gente precisa discorrer em todos os pilares da vida para poder achar um ajuste e uma evolução permanente e contínua. A pergunta de número 19. Seguir o hábito de administrar com equilíbrio o tempo, as despesas e os ganhos? Pô, cara, você faz gestão do seu tempo? Se eu uso o termo gestão do tempo, né? O que você pensa sobre isso? Você administra bem o teu tempo, desde a hora de acordar, a hora de dormir? Está mapeado o que você vai fazer em cada momento do seu dia? Está programado isso? Pô, amanhã vou ter uma lista. Você tem que ter uma lista, seguir uma lista aí, cara. Minha sugestão, tá? Não é que você tem que ter, não. Eu sugiro. Entende? Tem uma lista, amanhã eu vou fazer isso. E aí, por quê? Porque aquilo ali é o que é importante para você. Aquilo ali é o que é essencial para você. Porque amanhã, independente dessa lista que tu fez hoje, a Bíblia diz que ela traz o seu próprio mal, né? Então, vai haver coisas, eventos que eu não sei quais. Mas se eu focar nos que são essenciais para mim, eu estou indo para o caminho que eu quero percorrer. E não para o caminho que a vida está me levando. Olha só que interessante. Então, se no final do dia, independente de tudo quanto aconteceu, eu conseguir honrar minha lista, eu estou indo para onde eu escolhi ir. Mas se eu não consigo honrar minha lista, eu estou indo para onde a vida está me levando. Entendeu? Então, a pergunta aqui é muito simples. Você está seguindo o hábito de administrar com equilíbrio o tempo, as despesas e os ganhos? Está anotado? Está mapeado? Teve um dia desse que houve uma conversa aqui em casa. Ah, a gente investiu muito nisso ou naquilo. Estamos investindo demais nisso ou naquilo. Eu falei, cara, é interessante você sentar, pegar um papel, uma caneta e pegar esse controle que eu tenho aqui para você avaliar. Porque isso aí é um pensamento equivocado, isso aí é um achismo. Na verdade, as suas despesas têm sido essa aqui. Entendeu? Os seus ganhos têm sido isso aqui. Então, se você entende que tem alguma disfunção aqui, precisa ser tratado imediatamente. Mas o seu dinheiro está indo nessa direção e você está ganhando isso aqui. Foi o que eu fiz. Por quê? Porque tem muita gente que trabalha com imaginário, com achismo, uma ideia, parece, tudo indica. Não, você tem que estar... Essa era agora de aplicativos, digitais, as contas bancárias. É excelente, amigo. Não tem como tu gastar uma vírgula sem não estar registrado para onde é. Existe, fora esses, uns aplicativos que você mesmo insere as despesas que você está tendo e você tem um balanço financeiro de quanto você ganha, de quanto você gastou, com que você gastou mais. Eu tenho um aplicativo aqui que ele mostra com que mais eu gastei, com que menos eu gastei. Você precisa ter controle disso. Como é que tu quer ficar rico? Como é que tu quer ter, sei lá o que representa riqueza para você, né? A gente fala rico, aí as pessoas logo esbarram naquela crença limitante de, pô, nos dias atuais como enriquecer. Não existe. O livro está dizendo que quem pensa enriquece. Só que você olha só o dinheiro.
Mas o dinheiro é só consequência da pessoa que você é. Por isso que eu disse anteriormente que está cheio de pessoas no mundo com obesidade mental. Gente que se capacitou, desenvolveu competências, né? Formações, mas ela não desenvolve. A grana que ela tem não é proporcional à competência pessoal. Por quê? Porque falta inteligência emocional. É uma questão de comportamento. Observe, de repente eu sou um cara muito... Vamos usar aqui metaforicamente, tá? Eu sou um engenheiro. Pô, eu sou um engenheiro civil muito bom, não? Muito competente. Eu me classifiquei com notas altas. Eu passei numa universidade pública. Pô, o cara para ser engenheiro de uma universidade pública, esse cara é punk. Esse cara é massa, né? Então vamos lá. Engenheiro civil, muito bem classificado, seja no vestibular, seja na formação dele plena. Pô, mas é um cara que ele não conseguiu abrir um escritório pessoal. Ele não consegue vaga de emprego nas grandes construtoras. Por quê? Porque ele é um cara emburrado, não fala com ninguém direito, trata todo mundo mal, acha que é o cara, acha que sabe mais que todo mundo. Entende? Então, a inteligência emocional, ela faz um apanhado de competências pessoais, onde você se torna um indivíduo admirado. Todo indivíduo admirado é respeitado. Toda pessoa respeitada é amada. Toda pessoa admirada, respeitada e amada é bem-sucedida. E aí, não estou falando dos relacionamentos próximos, tipo pai, mãe, filho. Pô, isso aí, né? Amar os de casa, diz a Bíblia. Que diferença faz? Eu quero ver você amar os de fora. Não é isso? Então não estou me referindo a esses relacionamentos. Eu estou falando dos relacionamentos externos mesmo. Aquele cara, aquela pessoa, sabe? Pô, exemplar, gosto muito daquela menina, comportamento, a forma que ela se veste, a forma que ela se expressa, como ela caminha, como ela dá atenção, como ela ajuda. Sabe? Então, quando fala aqui que quem pensa enriquece, é porque ele te dá autoanálises como essa, que você vai refletindo e compreende, de um modo geral, o seguinte: eu preciso de aperfeiçoar habilidades e potencializar a mim. Eu não tenho controle sobre o mundo lá fora. Eu não tenho controle sobre como tu pensa, como tu age, como tu se comporta, o que tu acha disso ou daquilo. Eu não tenho controle. Entende? E desculpa a franqueza, eu tô pouco, sabe? Aí você completa a frase a respeito do que você pensa ou acha. O que eu estou aqui é com todo amor, sabe, devoção, me aperfeiçoando e aproveitando a oportunidade de compartilhar isso com quem quer, que queira participar. Ok? É isso. Porque eu entendo que tudo é uma questão de frequência e harmonia. Pássaros da mesma penagem voam juntos. Ok? Nós somos tribos. Se a gente fala alguma coisa que há concordância e harmonia, a gente vai caminhar junto. Se a gente não fala, a gente não vai caminhar. E não quer dizer que um é melhor do que o outro. Não. Agora, o que eu posso te garantir que as pessoas que mais detiveram sucesso, detêm sucesso e estão na lista dos que vão ter sucessos admiráveis por outros, são as pessoas que desenvolvem inteligência emocional. São as pessoas que pegam conteúdo como contém nesse livro aqui, Quem Pensa Enriquece, e no meu, desculpa. Estou muito orgulhoso de ter concluído meu livro. Sim, levei 6 anos e pouco escrevendo esse livro, né? E a ficha que cai agora, você pode não acreditar, né? Eu acabei de lançar e eu já estou escrevendo o segundo. Eu já estou escrevendo meu segundo livro, que na verdade vai ser parte 2 do primeiro, né? O primeiro livro ele ficou com 200 páginas, né? É um livro denso, eu chamo de biografia metodológica, onde eu narro a minha história de vida e revelo ali tudo que eu tenho aprendido, que me ajudou, que me promoveu minha família, a comunidade em qual eu sou inserido, né? E que continuamente vai continuar ajudando. Então, se você pegar tudo aquilo ali, com base na minha história, e replicar as ações dos métodos que eu mesmo aprendi e usei, vai ajudar você. Vai ajudar você. Entende? Então, e é incrível, eu estou muito feliz, porque isso, pô, eu levei 6 anos para escrever o primeiro e já comecei a escrever o segundo. E eu agora estou com uma meta,
de a cada 3 meses escrever um livro. A cada 90 dias eu estar com um livro pronto e publicar, sabe? Com os mais diversos temas envolvendo sempre o quê? Desenvolvimento humano, inteligência emocional, motivação, mentalidade, porque esse é o grande segredo da vida. Se você desenvolve a você mesmo, as tuas competências pessoais, ninguém mais te freia, meu amigo. As pessoas podem te tirar coisas materiais. Agora mesmo eu estou passando por isso. Eu tenho um grupo de pessoas malfeitoras com base na minha sabotagem, porque foi uma oportunidade que eu me permiti com base nos erros que eu cometi, delas se tornarem oportunistas e estarem me roubando coisas materiais. Mas a minha capacidade intelectual, a minha capacidade psíquica, as minhas competências pessoais, as minhas habilidades essenciais, ninguém tira de mim. Principalmente porque são minhas, são internas, são coisas irroubáveis, né? E eu continuo usando esse cenário desfavorável como uma excelente oportunidade de ajustar, aprimorar e seguir. Entende? Porque o caos depende do observador, meu amigo. Depende do observador. De repente, uma outra pessoa, na posição da situação qual eu estou atravessando nesse momento, ela poderia tomar decisões mais impetuosas, porque realmente é um cenário, como eu posso dizer, desafiador. Contudo, eu estou usando isso da melhor forma. Eu tenho estudado mais, tenho me aprimorado mais, tenho, sabe, aparado as arestas. Pô, isso aqui era legal até aqui, daqui para lá não é legal. Inclusive eu criei uma frase, né, que ela de forma consistente, ela diz exatamente tudo que eu estou dizendo aqui. Ela diz o seguinte: sabedoria não, lealdade sem sabedoria é tolice. Lealdade sem sabedoria é tolice. Porque se você for leal às pessoas erradas, é uma tolice. Porque isso não vai ter reconhecimento, ainda pode te causar dano. Entende? É o que exatamente eu estou vivendo nesse momento. Mas, como eu disse, como dito, há 55 dias atrás, eu tomei a decisão, entende? De voltar para o topo. Ninguém me segura. E estou a passos largos, amigo. A passos largos. Já lancei meu livro no mercado, já está vendendo na Amazon. A gente está aperfeiçoando esse material, né? Temos agora, nesse momento, uma editora fazendo, sabe, como eu posso dizer, ajustando, né, a base de diagramação, de revisão, de copydesk, de análise crítica, tudo que vai aperfeiçoar, sabe, essa obra. E aí a fase beta já está no mercado, a gente leva ela atualizada para o mercado assim que ela estiver pronta, e eu já estou aqui focado no próximo livro, porque daqui a 90 dias, ok? Eu quero estar lançando Mutação Parte 2. Então, se tu for lá na Amazon agora e ler e buscar o livro Mutação, tem outros livros lá com esse nome, mas Cláudio Paiva sou eu, né? E falando sobre desenvolvimento pessoal, motivacional, metodologia e autoajuda, sou eu. E estou muito orgulhoso disso. Então, você precisa fazer uma boa limonada dos limões que surgem no nosso caminho. Mas isso é uma decisão, né? Então, a gente vê muita gente fazendo coisas erradas e culpando o outro, né? Porque elas estão despidas da autorresponsabilidade de considerar que aquela ação é pessoal. Ela que resolveu tomar aquela ação, entendeu? Então eu resolvi fazer dar certo, amigo. Fazer dar certo é uma escolha, é um comprometimento que você tem que ter com você mesmo. E você não pode abandonar isso. Ok? Você tem que perseguir, porque se trata da tua mensagem, do teu legado, se trata de você, ok? Então, vamos embora para cima com tudo, ok? A gente precisa sim ajustar, usar bem, de forma equilibrada o nosso tempo. A gente precisa anotar todas as nossas despesas, a gente precisa anotar todos os nossos ganhos, até para você enxergar quanto que eu estou faturando, quanto que eu estou gastando. Eu tenho que ganhar mais ou tenho que economizar ou gastar menos? Eu tenho que ganhar mais ou tenho que gastar menos? Eu tenho que ganhar mais
e economizar mais? Tá entendendo? É isso, cara. Tem que estar no controle. Faz essa análise aí, responde as tuas perguntas aí. Beleza? Eu aqui tenho tudo anotado. Quanto tempo dediquei a esforços inúteis e que poderiam ter sido mais bem aproveitados? É isso. Quanto tempo você se dedicou a esforços inúteis? O que você fez que é inútil ter feito? É algo que você precisa dar uma corrigida. Nós precisamos dar uma corrigida. Como posso reorganizar meu tempo e mudar meus hábitos de modo a ser mais eficiente no próximo ano? Como posso organizar meu tempo e mudar meus hábitos de modo a ser mais eficiente no próximo ano? Eu posso te ajudar com isso, tá? Como é que eu posso fazer isso? Tendo uma agenda de vida extraordinária. Tudo que você quer, tudo que a gente precisa já está pronto. A vantagem de você ler e ler um material, não para você, sabe? Porque tem gente que é assim, ó, e não tem nada a ver. Ah, eu gosto de ler romance. Eu lia muito romance quando eu era garoto, romance. Mas de que me ajudou? Vou te falar o que me ajudou. Eu, na minha adolescência, eu me tornei um namorador, paquerador, sabe? Um sedutor. Eu namorei muito, cara. Namorei muito. Sabe o que nisso culminou? Casei cedo, tive 5 filhos cedo. Aí você me pergunta, você faria tudo de novo? Claro que não. Claro que não. E o que eu quero dizer? O poder de ter acesso a determinadas informações, ainda que sejam livros. Então, se eu vou ler, eu tenho que ler um bom livro. Isso aqui é um best-seller, cara. Isso aqui foi escrito em 1930, cara. O cara que escreveu isso aqui, eu falei que levei 6 anos para escrever o meu primeiro livro, né? Esse cara levou 25 anos para escrever esse. 25 anos para compactar as informações aqui contidas, que estão num total de 246 páginas. Tá? Mas isso aqui é um manual de vida, cara. Obviamente que, a meu ver, né, assim, eu vou corrigir isso porque sou eu que estou falando, né? O que é o grande manual de vida para mim? A Bíblia. Tá? Mas, de uma forma mais ampla, tudo que acrescenta valor à humanidade é um manual de vida. Entende? O mais consistente, o mais puro, o mais adequado, a Bíblia. Ok? Esse aqui é um manual de vida, podemos dizer também, numa comparação, porque ele acrescenta valor à humanidade, certo? Mas eu chamo isso aqui de prova dos 9. Por quê? Porque isso aqui é a base é científico, é pesquisa, é estatística. Sabe? Quando você... E aqui, se você ficar comigo nessa série, você vai perceber, tem várias passagens bíblicas. Então, o que os caras pegaram aqui foi o comportamento humano. O que os caras foram mapear? Pô, por que tem gente que é rico, por que tem gente que é pobre? Como é que o rico fica rico? Por que esse cara ficou rico? Entende? Porque aquilo que eu estava falando agora mesmo, eu não sei se eu entreguei com consistência o entendimento. O dinheiro é consequência da tua competência pessoal. Beleza? Então, do teu desenvolvimento pessoal, a tua competência, vamos chamar de profissão, que aí tu vai entender melhor. Você tem uma profissão X, essa é a tua competência. Desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Aí você vai aprender a se comunicar, você vai aprender a se posicionar, você vai criar uma autoimagem, etc, etc, etc. Porque o termo inteligência emocional ele é muito amplo. Se você for pesquisar e entender, você vai ver que, sabe, tem muita coisa. Você vende. Se eu te perguntar se tu é vendedor, você que tu vai falar, odeio a ideia de ser vendedor, eu não gosto de ser vendedor. Mas deixa eu te falar. A gente se vende o tempo todo, amigo. Se vende o tempo todo. Você quando está dentro de casa com sua esposa e filhos, ou com seus pais, ou com seus irmãos, ou num grupo de amigos, está se vendendo, cara. A maneira como você se veste fala sobre você. A maneira como você se posiciona, a tua postura, fala sobre você. A maneira como você se comunica fala sobre você. A maneira que você entrega as suas ideias fala sobre você. A maneira que você reage ou responde aos eventos que te cercam fala sobre você. E tudo isso tem a ver com inteligência emocional. Então você tem que aprender tudo sobre vendas. Tudo sobre marketing. Entende? Tudo. Isso era para ser matéria de escola, cara. Isso era para ser matéria de escola. Inteligência emocional tinha que estar dentro das escolas. Entende? Nós deveríamos aprender sobre autoimagem, autoestima, autoconfiança nas escolas, para que a gente se tornasse adultos mais eficazes e eficientes.
Então, pode notar, se você não notar, pode pesquisar. A maioria daquela galera que tirava nota boa na escola, que era super desenrolado, de repente hoje está mendigando. De repente hoje está desempregado, se tornou viciado em alguma coisa. De repente aquele que era mais lentozinho hoje, ou era chamado de... Tem uma pronúncia que a gente dá para os mais intelectuais, né? Que não está me vindo em mente agora, mas assim que eu recordar eu passo aqui para vocês. Nerd, né? O que acontece? Hoje, aqueles que eram mais descolados é funcionário dos antigos nerds da escola. Entende? Por quê? Porque o nerd é o cara que estuda o tempo todo, é o cara que pesquisa, o cara que busca resposta, é o cara que busca aprender, se tornar alguém maior e melhor. Esse cara decola. Aquele outro que era o descoladão, que era o bambambam, de repente, cai numa frustração, numa depressão, porque a coisa não é tão colorida quanto ele imaginou, e aí ele começa no mundo das drogas, da bebida, do vício, da prostituição. Entende? Então, a sacada aqui é você desenvolver a inteligência emocional. A sacada aqui é você saber escolher um livro, uma metodologia para você ler. Porque não basta ler um livro, você tem que ler um livro adequado. O livro que te torna alguém maior e melhor. Senão você vai, como eu lia muito romance, olha no que refletiu anos mais tarde na minha vida. Olha o quanto, sabe? Porque isso acaba acontecendo de forma inconsciente. Toda vez que você está lendo, você está absorvendo informações. E aquilo pode acabar se tornando uma crença em você. Nós somos movidos pela nossa crença, amigo. A gente é movido pelas nossas crenças. Se você acredita, você faz. Se tu não acredita, tu não faz. Hoje mesmo aconteceu uma coisa muito interessante e intrigante. Minha mulher falou assim para mim: fala isso para fulano de tal. Eu falei: eu não vou falar isso porque isso não faz sentido. O cara não vai topar isso. E ela já falou isso, deve ter mais ou menos uma semana ou mais. E eu não falei. Cheguei a ponto de dizer para ela o seguinte: olha só, fala você então. Eu vou te botar de frente, vou criar uma reunião com o cara, você vai lá e você fala, pode deixar que eu falo. Acabou da gente ir procurar, o cara estava ocupado não, acho que ele estava dormindo. Ele trabalhou durante a noite, durante o dia ele estava acordado, a gente procurou ele na parte do dia, não encontramos ele. E aí eu tive que falar por telefone. Quem falou foi eu. Eu falei o que ela disse. E vou te falar, o cara topou. É o exemplo que eu estou dando, cara. Você está me entendendo? Nós somos o resultado daquilo que a gente acredita. Ela acreditava assim, eu não acreditava. Mas por que eu de cara não testei a sugestão dela? Fui um pouco cético, não é verdade? É isso. Então, como era uma crença dela, realizou, aconteceu. A gente agora está implementando novas ações à base do sim desse colega. Poxa, cara, isso é muito interessante entender. Então não basta, eu leio isso, leio, mas tu lê o quê? O quanto disso que você está lendo acrescenta valor na tua vida? Você se torna uma pessoa mais sábia, mais poderosa, mais realizadora, mais convincente, mais descolada, mais amigável. Você serve mais as pessoas? Ou você se torna uma pessoa egocêntrica, marrenta, sabe? Sabe? Isso está te ajudando ou está te atrapalhando? Porque essa é o grande feeling. Se você se envolver com algo poderoso, que tem o propósito de elevar os seus níveis, a sua capacidade pessoal, tu vai ganhar o jogo. É mais dia, menos dia. E o quanto antes tu aprender isso, mais rápido você desenvolve isso. Mais rápido você desenvolve, não. Quanto antes você aprender, mais rápido você desenvolve, mais rápido você realiza. Porque a sacada é realizar. A gente não sabe quanto tempo a gente tem. Entende? Olha o que eu estou fazendo. Eu, em 2017, estava nadando no Oceano Azul e eu adquiri esse exemplar. Eu li, mas não prestei atenção. Eu li, mas não pratiquei. Eu li, mas não aprendi. Cometi erros que me fez, anos mais tarde, falhar. Se eu tivesse, embora lido, eu tivesse aprendido, eu não tinha cometido a falha que eu cometi e eu já estava bem mais adiante. Olha que interessante. Aí, que ficha que caiu para mim? Putz, mas eu tenho um material aí, deixa eu ir lá. Peguei. Agora, meu irmão, tô botando a risca. Faz isso, eu faço. Faz aquilo, eu faço. Faz aquilo, eu faço. Tô comprometido com a tarefa. Sabe por quê? Porque se trata da minha vida, o tempo tá passando, ó. Barbinha branca, cabelinho branco. Eu costumo dizer que... Ai, eu costumo dizer que eu faço isso aqui no salão, né? Não, isso aqui é um reflexo que eu mandei fazer no salão. Mas isso aqui é a expressão do tempo. O tempo tá passando. Hoje é cinquentão, velho. Entendeu?
na minha lista de realização é enorme. Ela não está aquém de quem eu sou, mas aquém de quem eu estou me tornando. Então ela é muito maior do que a pessoa que eu sou. Para me realizar aquilo ali, eu preciso me desenvolver. Então eu estou focado em mim. Por isso que esse material está sendo criado. Com certeza ele vai ajudar você em algum momento, seja lá quem for. Entende? Essa é a pegada. É você se promover, promover a família, promover a comunidade, a sociedade que eu estou inserido. Então quando tu pega algo que realmente tem valor e significância, isso consequentemente te torna alguém melhor. Basicamente é isso. Se você é uma pessoa que vive estudando, mas se torna cada vez mais uma pessoa mais difícil de se relacionar do que mais fácil de se relacionar, isso consequentemente está mais te atrapalhando do que te ajudando. Você tem que se tornar alguém melhor, mais acessível, mais educado, mais empático, mais sorridente, mais feliz, mais grato, mais amigável, mais colaborador. Compreende? Porque isso causa admiração, consequentemente respeito. Ok? Então, tenha controle de tudo, de todas as suas despesas, de todos os seus ganhos. Ok? Dedique o seu tempo, não dedique seu tempo a esforços inúteis, porque essa era a pergunta de número 20. Quanto tempo dediquei a esforços inúteis e que poderia ter sido mais bem aproveitado? Então, se eu li um livro errado que não acrescenta valor, isso se enquadra nessa pergunta. Entende? Se eu usei um tempo de uma forma inadequada ou não usei bem aquele tempo, isso se enquadra nessa pergunta. Quanto tempo dediquei a esforços inúteis que poderia ter sido mais bem aproveitado? Beleza? 21. Como posso reorganizar meu tempo e mudar meus hábitos de modo a ser mais eficiente no próximo ano? Perdão, não era nem a 20. Eu já tinha falado sobre a 20. Não era nem a 19 nem a 20. Que às vezes a gente sai, vai explanar e eu acabei me perdendo. Você me perdoe. Os exemplos, você pode guardar eles, tá? Eu só estou criando o link com a pergunta. Quanto tempo dediquei? Como posso, a pergunta de número 21, como posso reorganizar meu tempo e mudar meus hábitos, de modo a ser mais eficiente no próximo ano? E eu disse para você que você precisa, para organizar o tempo, de uma agenda de vida extraordinária. Tem na internet, vai lá buscar que tem um modelo lá. Se tu não encontrar, me chama no direct, me pede aqui que eu mando para você, tá bom? E te ensino a usar também, ok? Bom, mudança de hábito, simples. A mudança de hábito, segundo a ciência, ela afirma que a gente precisa, no mínimo, entre 20 a 60 repetições contínuas, ok? Então, por exemplo, você tem um hábito de... vou botar uma coisa consistente, embora isso é uma coisa dura de ser feito, mas é possível ser feito. E, obviamente, que se trata de uma situação orgânica e espiritual, dentro daquilo que eu sei nesse momento. E aí eu vou usar o exemplo do cigarro. Quero parar de fumar. O que você precisa fazer? Tomar atitude, decisão. Isso é decisão. É decisão. Eu vou parar de fumar. Eu mereço ser... Cara, começa pelas crenças de merecimento. Eu mereço ter um corpo saudável. Eu mereço vencer, construir novos hábitos saudáveis. Eu mereço ter uma vida melhor. Eu mereço aproveitar melhor o dinheiro que eu uso para comprar cigarro. Eu mereço economizar e investir o dinheiro que eu jogo fora comprando cigarro. Começa pela crença de merecimento. Como é que você constrói a crença? E, consequentemente, você vai mudar o hábito? Papel e caneta. Então, no caso do cigarro, você tem costume de fumar, sei lá, todo dia de manhã. Todo dia de manhã, no horário daquele hábito, você precisa substituir por uma ação. Você tem que pensar numa coisa que você pode fazer exatamente naquele tempo. Por quê? Porque você vai mudar o hábito de fumar para aquele novo hábito. E isso tem que ser seguido de no mínimo umas 60 repetições no mesmo horário. Você precisa se comprometer com a tarefa. Tá certo? Obviamente que se trata de uma coisa orgânica e espiritual. Então orgânico por quê? Porque o teu organismo vai pedir a nicotina. Então você vai pensar em quê? Chupar uma bala? Chupar uma bala. Não sei se é o mais adequado, mas você dá outra coisa para o seu organismo naquele horário. Beleza? Espiritual, eu acredito que vale muito a pena. Comigo foi assim, tá? O cigarro em particular foi assim. Eu fui para a igreja 10 dias seguidos, fiz uma campanha. Eu vou 10 dias para a igreja, no final desses 10 dias eu tenho que ter parado de fumar. Por quê? Porque eu reconhecia que o cigarro era um vício para mim. E eu não tinha força de romper o vício. Então o que eu fiz? Eu
Eu busquei ajuda. Ajuda. Naquela ocasião, a ajuda que eu encontrei foi a igreja. Então, eu fiz uma campanha de 10 dias. Eu jejuei durante 10 dias, de meia-noite a meio-dia. Eu fui todos esses dias num horário só, que era 10 horas da manhã, que eu era vigilante na época. Então, eu saía do emprego 7 horas da manhã, chegava por volta de umas 8 e pouca, umas 9 horas, na cidade onde eu morava, né? Até vinha a rendição, aquela coisa toda. Assim que 10 horas eu estava na igreja. Durante 10 dias eu fiz isso. Pá, 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 pá. Você viu que mudou o hábito? Eu fui para a igreja nesse horário, então esse horário eu estava orando. Eu fiz um jejum, né? Eu fiquei sem comer de meia-noite a meio-dia. Então, você substitui por um hábito saudável. E tá lá, depois de 10 dias eu não fumava mais. Caraca, foi libertador, cara. Porque cigarro era uma coisa que eu falava, ó, se depender de mim eu não paro. Por quê? Porque eu não tinha força sobre aquilo. Quando vinha aquela ânsia, aquela necessidade. Então, eu quando vejo uma pessoa viciada, eu sei o que ela está sentindo. Mas tudo começa, lembra do que eu falei? Na decisão. Se tiver uma decisão dentro de você, vou largar isso, aí você procura ajuda, aí você encontra ajuda, você pratica a tarefa, você constrói um novo hábito, acabou, meu irmão, aquilo ali vira passado na tua vida. Entendeu? Tudo é isso. Então, para organizar o tempo, agenda de vida extraordinária, para mudança de hábito, você precisa de ajuda, né? Eu dei um exemplo aqui, mas existem diversos outros maus hábitos, álcool, droga, prostituição, sexo, tem vários outros, mentira, né? Tem gente que tem um hábito de mentir, cara. Qualquer coisa ela mente só para ter razão, pelo amor de Deus, cara. Deu para você entender? Tem várias outras coisas, pensamentos negativos, entende? Palavrões, olha, eu sou um cara que tem que vencer os palavrões. Eu não vivo xingando, mas de vez em quando eu xingo. E aí meu filho fala, o senhor falou que ia parar. Ele é meu radar, né? E aí eu, putz, cara, verdade. Mas eu vou implementar um exercício que eu já fiz antes, diminuiu bastante na época. E outra coisa interessante de entender, cara, o ciclo do vício são 8 anos. Se abandonou um vício agora, segura 8 anos. Que isso? 8 anos. Não se sente o cara porque tem 6 meses. Obviamente comemore cada dia. Cada dia é para comemorar. Pô, tem um dia que eu não fumo, tem 2, tem 6 meses. Tem que comemorar, comemore cada dia mesmo. Porque você venceu mais um dia, é um passo de cada vez. É isso mesmo. Mas deixa eu te explicar. Não é porque tem 4, 5, tem 6 anos. Amigo, o ciclo da volta do vício é 8 anos. 8 anos. Se você não tiver uma abstinência de 8 anos, nesse ciclo, cientificamente comprovado, diz que você corre o risco de voltar ao mesmo hábito. Beleza? Então é isso. Mantenha sua mente alerta, que é você que tem que ficar à frente e no controle da sua vida. Mas ninguém faz isso por você. É você que tem que assumir essa responsa aí. Beleza? Então a 20 aí é essa a resposta, né? 20 ou 21? 21, né? De modo a ser mais eficiente no próximo ano. Então, dentro dos exemplos citados, se você parar de fumar, beber, se drogar, se prostituir e praticar sexos casuais, você trocar isso por hábitos de estudar, se desenvolver, né? Ser mais produtivo, ok? Ler livros, participar de seminários, palestras, treinamento, contratar um mentor, consequentemente no ano seguinte, teu resultado vai indiscutivelmente ser superior. Beleza? Eu acho que esse vídeo já ficou gigantesco. Eu vou parar por aqui na pergunta de número 21, beleza? E vou cair para dentro das demais que restam para a gente fechar com chave de ouro. Ok? Ó, beijo grande, abraço apertado e até o próximo vídeo. Um abraço!